Olá, sou Ricardo Feltrin. Bem-vindos. Este aqui é um canal com conteúdo jornalístico, de vez em quando também de entretenimento e de humor de segunda a sexta, às 10 da manhã. Quer dizer, humor sempre que for possível, né? Porque com esse país aqui, o mundo está cada vez mais difícil dar risada. E quando alguém dá risada, pode ser processado, porque deve ter mexido com alguma ferida social, identitária, etc. E aqui eu aqui cutucar de novo, né, um caso que já tem 17 meses. Sim, senhoras e senhores, eu vou falar novamente do caso Ana Hickman. E hoje eu não trago notícias alvissareiras para ela. Aliás, são péssimos augúrios do que está acontecendo com o caso na Delegacia Especial de Investigações Criminais, o popular, o meu, o seu, o nosso DEIC. Olha aí, isso é duplamente terrível para a senhora Ana Lúcia Hickman e seus advogados. Por quê? Minha mãe que falava isso. Porque a Ana Hickman precisa condenar alguém, ou o Alexandre, ou a Claudelena, ou Bruna, ou o contador da empresa, ou a Elisa do Daicoval, ou o Proença. Alguém tem que ser condenado por alguma coisa, porque, vejam, 17 meses, mais de 500 dias que o Departamento de Crimes Financeiros, separado ali do DEIC, está praticamente mobilizado para investigar as acusações dessa senhora. Não encontrou nada, absolutamente nada. Não tem falsificação da Claudelena, não encontrou nenhuma forma de fazer a Claudelena ser culpada de nada e nem o Alexandre também. Então, a dona Ana Hickman, simplesmente revoltada com tudo isso, continua levando. Ela não pode voltar atrás, né, gente? Tem uma coisa, né? Não é só a questão da revolta, assim. Deu um passo errado lá no começo, acho que contava que tudo ia dar certo e que o Alexandre ia estar preso e os bancos iam todos ajoelhar para ela, falar: olha, foi tudo falsificado, fica com esse dinheiro aí, que são 70 milhões de reais emprestados, ora, Ana Hickman, você é uma grande apresentadora, vai, fica para você o dinheiro. Eu não sei se ela pensou que fosse acontecer isso, mas jamais aconteceu isso. E aí, depois do DEIC fiscalizar, porque ela sempre, os advogados dela, quando vazam uma coisa lá para o Léo Dias, ou para o tal do Wacker, ou qualquer outro aí que são fãs dela, sempre fala a mesma frase. Não, porque o DEIC investigou e viu 11 documentos falsificados. Primeiro não são 11, né? São 8. 3 dos documentos que ela apresentou dizendo que eram falsificados, está comprovado pelo DEIC que a assinatura é dela. Então ela não sabe nem o que é que está falsificado ou não, né? E quem falsificou. Então, não encontrou nenhuma falsificação. Primeiro é essa. E agora o DEIC fala mais uma vez que assim, não tem como falar quem fez qualquer falsificação. Pode ter sido o cachorro Joaquim, pode ter sido eu, pode ter sido, sei lá, uma planta, qualquer coisa, mas eles têm lá formas de comparar as assinaturas da Cláudia Helena e do Alexandre com a assinatura falsificada. E não existe nenhuma perícia oficial que tenha falado isso. Aliás, nenhuma oficial mesmo. Nem lá na questão dos bancos, já foram feitas 3, né? 3, e nem do DEIC, que já fez 2. E aí, o que, que aconteceu essa semana? Ciente de que a situação está ficando cada vez pior, mas aí eu tenho que apurar melhor, né? Quando ela vê que não tem como culpar a pessoa que ela quer que seja culpada, aí ela foi apresentar mais documentos lá. Eu estou tentando apurar, né? É meio complicado essa história de conversar com o DEIC, essa situação, né? Porque, mas assim, são 510 dias de uma única pessoa mobilizando um departamento de polícia inteira, que tem muito mais o que fazer, com documentos que não tem prova nenhuma. Porque, vejam, gente, deve ter mais de 1.500 documentos que ela apresentou lá. Nenhum dá para provar
Desvio? Nenhum desvio, gente. Tudo que vocês viram Léo Dias publicando nos últimos 17 meses, tudo sobre desvio do Alexandre, ou Wacker, ou até Mônica Bergamo, ou quem foi, tudo mentira. Dá para entender isso? Eu não estou falando assim, foi um engano. Não, é mentira mesmo. Tudo que Ana Hickman acusou o Alexandre de ter feito, de desviar dinheiro, de montar pirâmide, de roubar, de montar uma conta com a Cláudia Helena, tudo mentira. Foram, inclusive, apresentados documentos absolutamente falsos, e eu já tenho comprovado isso, para incriminar o Alexandre e a Cláudia. E agora, quando acontece isso, a Cláudia Helena, que trabalhou com ela por, gente, 18 anos, mais o tempo que a Cláudia Helena trabalhou na Mega com o Marcos Pantera, no total, a Cláudia ficou mais de 25 anos aí servindo Ana Hickman, para depois ser acusada de ser uma falsificadora, de ser uma ladra. Então, e fora as questões trabalhistas que ainda estão mentindo. Então, essa situação vai ficar cada vez pior para Ana Hickman no DEIC, porque acabou. Agora, me parece que ela vai chegar lá e entregar mais documentos. Ela quer que seja feita outra perícia em documentos copiados, fotocópias. Toda vez que está acabando, gente, porque eu dei que ele tem um limite, sabe? Essa investigação já ultrapassou todos os limites da moralidade pública, dos gastos públicos. Não tem prova. Ela não tem prova de nada do que ela está falando. Devia assumir, devia ter feito lá atrás a partilha dos bens, pagar todos os credores, agiotas, pagar todo mundo que pegaram emprestado dinheiro e se separar. Não. Achou que ia se dar bem, eu não sei quem é que deu essa orientação para a Ana Hickman, mas simplesmente não deu certo, né? Então, uma boa notícia para a Cláudia Helena, que está falando há mais de um ano aí, 1 ano e meio, que nunca fez nada. Aliás, é curioso, um dia vale estudar essa história, porque se vocês lembrarem, nos primeiros meses, 6 meses ali de acusação da Ana Hickman, né, que saía sempre no Léo Dias, Fábio Oliveira, Gabriel Wacker, todos os que puxam o saco dela aí, ela só acusava o Alexandre. Vocês lembram disso? Isso vai dar um outro vídeo para mim em breve. Ela só culpava o Alexandre. Tem um estalo que acontece alguma coisa nesse caminho no ano passado, ali por volta de junho, julho, que de repente a Ana Hickman decidiu acusar a Cláudia Helena, porque não tinha mais como fazer para o Alexandre, porque estava vendo que tudo que ela acusava ele, eu, pelo menos sozinho, vim aqui desmentia, falou, desviou 900? Não desviou. Desviou 8 milhões? Não desviou. Desviou 40? Não desviou. Então, o que ela tentou fazer? Eu imagino, jogar para outra pessoa, para espalhar a possibilidade dela de enganar a sociedade. Então, jogou para Cláudia Helena. Isso é uma coisa muito interessante e vale a pena eu até dar uma estudada, né? Eu desconfio que alguém plantou, minha opinião, tá, jornalista, alguém plantou alguma coisa lá no lado da Ana Hickman, lá na cabeça dela, tipo assim, vai lá, foi a Cláudia que roubou você, vai, foi ela sim. E aí ela encrespou com a Cláudia Helena, não é curioso? Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, conforme for ter notícias aqui, eu vou avisando. Então, não tem nada contra a Cláudia Helena. Simples, não achou nada, não vai ter como culpar. E agora ela entregou mais cópias. Por quê? Gente, pela milésima vez, não pode fazer perícia judicial em cópias. Ela já tinha apresentado cópias. Ela apresentou cópias, inclusive, para alguns bancos. E aí eu posso falar que o departamento jurídico de alguns bancos aí, que estão sendo acusados por ela de terem feito empréstimos que caíram na conta dela, com empréstimos falsificados dela, embora ela tenha gasto dinheiro, ela não sabia de nada, esses bancos estão marcando toca, porque teve banco aí que ela apresentou cópia para dizer que tinha sido falsificado a assinatura e o banco nem questionou. Eu não vou falar qual, porque eu não trabalho para banco, né? E nem para escritórios de advocacia que trabalham para banco. Mas eu, como jornalista, fico espantado
de algumas coisas que aconteceram aí no meio, com relação ao que os escritórios de advocacia pisaram na bola feio, certo? Eu tenho que falar certo sempre no final. É isso. Ah, espera aí, deixa eu mostrar aqui a Cláudia, coitada, né, ela está sendo massacrada tanto, e aí teve outro dia, né, ela saiu a história que ela tinha sido derrotada na justiça também pela Ana Hickman, que era mentira também, né. Eu nem sei, eu sinceramente eu acho, eu já falei, acho que até pro um advogado trabalhista amigo meu, né, porque tá em sigilo e não pode se falar, né. Eu tentei falar com a advogada da Cláudia, mas ela não falou assim: "Olha, não podemos falar sobre isso". Eh, que deram que a Cláudia Helena tinha sofrido uma derrota contra a Ana Hickman na justiça trabalhista, e não teve, né, ela apenas apresentou uma ação trabalhista contra Ana Hickman, como ela era, né, paga de uma maneira estranha, pelo que eu sei, os primeiros anos ela tinha direito a 13º, férias, nem deve ter tirado, mas tinha, e isso já cria um vínculo enorme. Depois nem recebia mais isso. O recurso foi apresentado, então a ação foi apresentada para a juíza trabalhista entendeu que eu não posso julgar isso, porque o Gilmar Mendes, mandou suspender tudo. Então eu não quero isso. Mas aí, ó, a advogada da Cláudia Helena, apresentou no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e foi acolhida, a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação dela o contra a Ana Hickman, né. Tá aqui, a doutora Marcela Malena Vieira Álvares Moraes, tá bom? Inconformadas com a decisão pontuada, as reclamadas, Ana Hickman, etc., interpuseram recurso de revista, cujo seu segmento foi denegado na sequência. Apresentaram ainda agravo de instrumento, sendo certo que atualmente o processo aguarda julgamento desse agravo no TST. Logo, não há o que se falar que o processo foi julgado improcedente, que foi o que Léo Dias publicou. Que dúvida, né? Tá bom? Então, como estava falando com meu amigo advogado, do jeito que está hoje, é muito difícil ganhar ação trabalhista, principalmente quem foi PJ. Mas a Cláudia Helena tem ali uma relação, teve, né? 13º, férias, essas coisas não podem estar em contrato de pessoas que são PJs, porque não fazem parte de um PJ. E isso está nos primeiros contratos dela, tá bom? Segunda a sexta, já falei, 10 horas da manhã, sempre o Jornal dos Feltrinos, e também de 10 horas da manhã, né, eu já falei, que mais? Eu ia pedir para vocês seguirem o canal, apoiarem aqui, porque, olha gente, sem exagero, sou eu contra uma laia vendida na imprensa, gente, é um negócio impressionante, é assustador. Queria saber se é assim também no esporte, será que puxam muito saco de um, porque tá demais, esse caso da Ana Hickman aqui é antológico. O caso Márcio Melling, gente, depois de sei lá, umas 20, 30 matérias que eu fiz, as pessoas caíram em si, demorou, mas caíram em si. Esse aqui, as pessoas caíram em si, mas a imprensa não quer, entende? Então, não dão erramos, não corrigem informações erradas, não param de publicar coisas falsas, não checam o que estão publicando, e tudo para beneficiar uma pessoa que é uma apresentadora de TV, cujo programa dá o quê? 3 pontos Ibope, 3,5, e é isso, né? Beijos.